Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, irmãos e irmãs, bem-vindos a todos vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, a nossa Santa Missa de hoje, nessa sexta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Nós celebramos hoje São Bonifácio, bispo e mártir. Então eu gostaria de pedir a vocês todos que possam colocar sobre o altar do Senhor o seu pedido, a sua intenção de Santa Missa. Vamos fazer desse momento de oração, dessa Santa Missa, o nosso encontro com Jesus, que nos ensina a sermos seus discípulos, seus seguidores. Rezamos essa Santa Missa também em sufrágio da alma de Bárbara Mina Martins, pedindo a Deus o descanso eterno dessa irmã, mas também pedindo que a sua família seja confortada pela luz do Espírito Santo. Rezamos essa Santa Missa ainda em agradecimento, em ação de graças pelo aniversário de Jurandir Amorim de Souza e pelo aniversário de Maria Clara Vieira. Que Deus abençoe, que Deus guarde com muita saúde, com muita paz, com muito vigor de alma esses nossos irmãos. Também rezamos pela saúde de Eleusa, que se encontra enferma. Vamos pedir a Deus a graça da recuperação dela. Ela é irmã do Padre Tchê e conta com as nossas orações. Vamos, irmãos e irmãs, celebrar com amor, com confiança essa Santa Missa. Também rezo pelas intenções que vocês estão escrevendo aí nos comentários. Deixe a sua intenção da Santa Missa, que todas essas intenções nós colocamos aqui no altar do Senhor. Irmãos e irmãs, no dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos, portanto, necessitados da misericórdia do Pai. No instante de silêncio, cada um faz a sua oração pessoal, apresenta a Deus o seu coração contrito, apresenta a Deus o teu coração que gostaria de receber nesta noite o perdão dos pecados, o perdão das nossas fragilidades. Senhor, que oferecestes o perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Interceda por nós, ó Deus, o mártir São Bonifácio, que guardemos fielmente e proclamemos em nossas obras a fé que ele ensinou com sua palavra e testemunhou com seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo. Caríssimo, tu me tens seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança, nas perseguições e nos sofrimentos.
que suportei em Antioquia, Icônio e Listra, e que perseguições sofri. Mas de todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, vamos meditar o Salmo 118, rezando nesta noite o refrão: os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Todos juntos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Tantos são os que me afligem e perseguem, mas eu nunca deixarei vossa aliança. Cantemos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Vossa palavra é fundada na verdade, vossos justos julgamentos são eternos. Cantemos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os poderosos me perseguem sem motivo, meu coração, porém, só teme a vossa lei. Os que amam vossa lei têm grande paz. Ó Senhor, de vós espero a salvação, pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. Serei fiel à vossa lei e vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Cantemos juntos. Os que amam vossa lei têm grande paz. E agora fiquemos em pé, meus irmãos e minhas irmãs, e vamos com alegria aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão
o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa Santa Missa, nessa sexta-feira da 9ª semana desse tempo comum, na memória litúrgica de São Bonifácio, bispo e mártir. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos nessa noite toca o nosso coração para o nosso discipulado. Toma o nosso coração para nos fazer entender qual é a missão que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá e quais condições nós temos de viver esta missão, esse projeto de sermos homens e mulheres portadores da mensagem de Jesus Cristo, portadores da graça de nosso Senhor. Paulo escreve a sua carta a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve. Nós já estamos no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo ainda vivendo esse contexto de perseguição. Paulo nos dá, em primeiro lugar, a entender que Timóteo o conhece de verdade. Timóteo viveu com Paulo, sofreu com Paulo todos os passos da vida convertida de São Paulo apóstolo. A palavra de Deus ainda nos ensina no primeiro versículo: tu me tens seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança e nas perseguições e sofrimentos. Paulo nos dá a entender que Timóteo participou de tudo isso, que Timóteo viu, seguiu os passos de Paulo nesse sentido. Mas isso também nos dá a entender, queridos irmãos e irmãs, que a distância não faz quebrar a nossa fraternidade. Paulo, falando dentro de uma prisão, Timóteo em outro ambiente, Paulo diz: olha, você tem me acompanhado, você tem seguido, não somente no sentido, você viu o que aconteceu, mas Paulo nos dá a entender que há uma relação muito fraterna, uma relação de oração, uma relação interior entre Paulo e Timóteo, que é formada pelo Espírito Santo de Deus. Há, portanto, entre nós, queridos irmãos e irmãs, nós temos a graça de sermos irmãos, nós temos a graça dessa fraternidade, e seria muito bom se todos nós soubéssemos viver essa cumplicidade, se todos nós conseguíssemos viver esse amor entre os irmãos, entre as pessoas de diversas raças, de diversas tribos, de diversas nações, sem levantar preconceitos ou discriminações pela faixa etária, pela raça, pela situação econômica. Há entre nós algo que nos une, nos toma como iguais: o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem fez com que o coração de Paulo e Timóteo estivessem no mesmo amor que uniu os dois, em perfeita harmonia. É o Espírito Santo, portanto, quem dá à igreja, ou seja, a nós, a graça de vivermos um pelo outro. E interessante, amados irmãos, que quando Paulo fala das perseguições e sofrimento, Paulo acrescenta um dado de fé importante. O versículo 12 diz assim: aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. A palavra de Deus é forte hoje. Hoje nós ouvimos Paulo nos alertando que a vida levada a sério, a vida cristã, vivida com amor, com o seu despojamento, com a sua integridade, com a sua reta intenção, essa vida é uma vida de um homem, de uma mulher que será perseguido. Isso poderia trazer ao nosso coração estranheza, isso poderia trazer ao nosso coração medo, isso poderia trazer ao nosso coração algum sentimento de repulsa, de falar, talvez eu não quero levar toda essa vida a sério.
Mas uma das coisas que Paulo ainda nos ensina nessa primeira leitura é que o Senhor Jesus esteve sempre com ele. Que o Senhor Jesus Cristo nunca abandonou, que o Senhor Jesus Cristo nunca permitiu que Paulo vivesse sua vida sozinho e desamparado. Paulo nos diz que uma das coisas que leva ao conhecimento de Jesus, uma das coisas que nos leva ao conhecimento da verdade é a busca na Sagrada Escritura. Sagrada Escritura que forma a nossa entrega a Deus, o nosso querer entregar a Deus. É a Sagrada Escritura quem forma o coração de um cristão. Não dá para sermos cristãos longe da palavra de Deus, longe da Sagrada Escritura. Portanto, Paulo fala para Timóteo se apegar à Sagrada Escritura, na promessa que há na Sagrada Escritura nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade. Desde a infância conheceis as Sagradas Escrituras. Elas têm poder de comunicar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois bem, amados irmãos e irmãs, essa Sagrada Escritura, essa vida que Deus nos pede a vivermos integralmente a Ele, entregando a Ele todos os nossos momentos de amor, de felicidade, de paz, de alegria, mas também entregar ao Senhor os momentos de sofrimento e os momentos de tormentos que podemos passar. O Evangelho nos ensina uma questão importante. O Messias é ou não filho de Davi? Irmãos, mais do que essa clara pergunta que os mestres da lei fizeram a Jesus, é interessante nós entendermos a relação dos nossos inimigos. Eu vou explicar. A palavra de Deus diz assim no Evangelho de hoje. Nós ouvimos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, e os mestres da lei perguntam para Jesus, o Messias, aquele que nós chamamos de Messias, ele é filho de Davi? E Jesus responde trazendo uma palavra do próprio Davi. Ou seja, Jesus responde com a Sagrada Escritura, dizendo: olha, o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi, portanto, chama o Messias de Senhor. O próprio Davi, portanto, chama aquele que ainda virá, aquele que era prometido como Senhor. Mas a promessa que disse Davi, a promessa que disse a palavra de Deus e a promessa que disse o próprio Deus, é a promessa de assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Irmãos, a palavra, portanto, nos ensina que os nossos inimigos, que as pessoas, as situações, as tribulações que nós enfrentamos, essas tribulações serão vencidas, serão passadas. Os momentos de angústia, dificuldade, de temor que nós podemos viver serão momentos que serão superados quando nós estamos apoiados na palavra, superados quando nós estivermos apoiados em Deus, superados quando nós estivermos de fato em comunhão com a palavra. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O lugar, portanto, das nossas provações, o lugar, portanto, daqueles que querem, e quando eu falo daqueles que querem ver o nosso fim,
O nosso mal, obviamente não estou falando de pessoas, estou falando aquilo que nos diz Efésios 6,10, nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades, os inimigos de Deus, os inimigos do Senhor, as tentações, o mal, as situações adversas, estes estarão debaixo dos pés do Senhor. Palavra forte, mas palavra que nos dá ânimo, esperança, palavras que erguem o nosso ser, palavras que devem nos levantar nessa noite. Porque, queridos irmãos e irmãs, Paulo ainda coloca em nossos ouvidos e em nosso coração que a provação é parte da vida cristã, que o testemunho dado na provação é vida cristã. Hoje nós celebramos um bispo mártir. Nós celebramos São Bonifácio, que derramou a sua vida, derramou seu sangue a favor do Evangelho, que viveu a plenitude do sofrimento humano no sentido de martirizar-se, de aceitar a morte como a água que rega um campo para fecundar o campo e a terra. Essa é a plenitude que Deus nos pede a viver. Eu já disse isso a vocês, não custa nada repetir. A palavra martiria, em grego, ela significa testemunho. Se nós hoje pedimos a graça de testemunhar Jesus Cristo, se nós pedimos a graça de sermos suas testemunhas, nós estamos pedindo a graça, Senhor, me dê a graça do martírio. Pode ser que não seja com sangue derramado, mas pode ser que seja na doação do tempo, pode ser que seja na doação da nossa vida, pode ser que seja nas nossas palavras, mas principalmente tem que ser na nossa vivência, no nosso dia a dia. O meu dia a dia, o seu dia a dia, nós temos que vivê-lo para entregá-lo a Deus como oferta singela a Ele. Mesmo se passamos pelas nossas perturbações, mesmo se passamos pelas nossas perseguições, como nos dizia a primeira leitura. Se formos juntar a primeira leitura com o Evangelho, nós veremos assim: se vivemos nas perseguições, se somos perseguidos, se somos atacados, algemados, se somos dados como homens e mulheres do sofrimento, Deus põe os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Deus os vence, portanto Deus nos faz vencedor. Eu comunico a todos então com essa palavra de vida, com essa palavra de restauração que essa noite o Senhor escolheu como uma noite especial para a nossa vida, para que possamos sair da provação à vitória, do sofrimento à alegria, pela luz da palavra de Deus. Apoiemos a nossa vida na Sagrada Escritura. Foi isso que fez nosso Senhor Jesus Cristo. E me permita finalizar com uma mensagem do Evangelho das tentações de Jesus. Todas as vezes que o mal tentou Jesus, Jesus respondia com a palavra. Lembremos, o diabo ofereceu para Jesus: olha, mande que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus respondeu? Assim está escrito, ou seja, é palavra, é Sagrada Escritura. Assim está escrito: não só de pão viverá o homem. Assim está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Assim está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Escritura, a Sagrada Escritura, é o caminho da nossa vida na liberdade dos filhos de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
E agora então, amados irmãos e irmãs, vamos colocar sobre o altar do Senhor nossa vida, colocar sobre o altar do Senhor nossa oferta, colocar sobre o altar do Senhor aquilo que somos e de modo particular colocar sobre o altar do Senhor nessa oferta de pão e de vinho a nossa vida, mas também colocar a vida da Maria Clara Vieira, que fez aniversário. Ela fez aniversário ontem. Hoje nós rezamos então em ação de graças essa Santa Missa por ela, para que Deus acumule de todas as alegrias, de todas as bênçãos. Queremos colocar também no altar do Senhor a vida do Jurandir Amorim de Souza. No pão, no vinho, colocamos essa vida. Rezamos essa Santa Missa e vamos colocar sobre o altar do Senhor também, em sufrágio da alma da Bárbara Mina Martins e pela saúde de Eleusa. Com o pão e o vinho, coloquemos nossa vida sobre o altar do Senhor. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo ministério dessa água desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavar-me, Senhor, de minhas faltas e purificar-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, derramai vossa bênção sobre as nossas oferendas e confirmai-nos na fé que São Bonifácio testemunhou, derramando o seu sangue por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, pelo mártir São Bonifácio, que confessou o vosso nome e derramou o seu sangue como o de Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem de sermos suas testemunhas, as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Dentre eles, lembrai-vos de Bárbara Mina Martins e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e Senhora Nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, entre eles Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita, São Bonifácio, que hoje celebramos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, pois eu venci o mundo, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Momento da comunhão espiritual, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a na sua casa se pôr de joelhos para esse momento, a fazer a sua comunhão espiritual, apresentar o desejo que o teu coração tem de receber a Eucaristia, pedindo a graça de sermos testemunhas do Evangelho do Senhor. Temos a graça de sermos anunciadores deste Evangelho. Eu sou a videira, vós os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Oremos. Refeitos por esta Eucaristia, concedei-nos a Deus que, imitando a constância de São Bonifácio, possamos merecer um dia o prêmio da vossa paciência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, gostaria de estar em comunhão, em solidariedade, em fraternidade, mas também aqui apresentar os meus sentimentos de ressurreição e esperança à família da Bárbara Mina Martins, para que Deus dê a ela o descanso eterno, e aos seus familiares a graça do conforto e da esperança no Espírito Santo. Mas também me uno em oração à família do Jurandir e à família da Maria Clara, que comemoram mais um ano de vida. A Maria Clara fez ontem, o Jurandir hoje. Que Deus abençoe a eles, muita saúde, muita paz, muita vida para eles e para a família. E também nos unimos à oração junto com o Padre Tchê pela sua irmã Eleusa, que se encontra enferma. Vamos agora nesse momento rezar. O Senhor incomodou meu coração para a gente rezar também como oferecimento nessa Santa Missa, também pela alma do pequeno Miguel, falecido em Recife nos últimos dias. Mas eu gostaria de todos nós nesse momento rezarmos pela família do Miguel,
para que Deus conceda conforto a todos e também a todas as pessoas as pessoas que estão passando nesse momento de Covid, nesse momento de muita tristeza no nosso país, de diversos momentos e de diversas situações. Vamos pedir que Nossa Senhora conforte a todos, dê esperança a todos nós. Vamos continuar nos colocando em oração pela nossa pátria, colocar-nos em oração para que Deus possa nos dar a graça a todos nós, de sabermos valorizar a vida humana. Nós católicos, nós cristãos, nós devemos valorizar e defender a vida, desde a sua concepção natural e também até a sua morte natural. Então vamos pedir a graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, para que o nosso coração continue sendo um coração, ou passe a ser um coração sensível ao sofrimento do outro, como nós ouvimos na primeira leitura. Paulo e Barnabé, embora afastados, viveram unidos às suas perseguições e às suas angústias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Logo mais às 20 horas nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Não foi feita ontem, vai ser feita logo mais, daqui a pouquinho, às 20 horas, a adoração ao Santíssimo Sacramento. E você, como sempre, é nosso convidado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, pela intercessão de São Bonifácio, Bispo e Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.